Olá, tudo bem? Sou o professor Everton e hoje nós vamos iniciar mais uma aula de Química. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura da matéria. Bom, a matéria ela é constituída por átomos. Sabemos que desde Demócrito, o átomo ele é a menor partícula da matéria. É aquilo que vai dar origem a todas as outras substâncias. Então, o átomo, quando ele reage, quando colide com outros átomos, formam as moléculas formam as substâncias elas formam as células formam tecidos, órgãos, sistemas, o corpo humano, até chegar na gente, em vocês, que irão passar no Enem esse ano. Bom, nós sabemos o seguinte, o átomo, ele forma todas as outras coisas, mas como que o átomo ele pode ser formado? Então, o átomo, seguindo os modelos atômicos que nós ainda iremos ver, o átomo ele tem várias estruturas. Então, o átomo hoje ele tem um núcleo, ele tem uma eletrosfera. O núcleo desse átomo ele apresenta duas partículas, que nós chamamos de prótons e nêutrons, e a eletrosfera apresenta uma única partícula, que são os elétrons. Quando nós falamos de átomo, é muito comum pensarmos numa coisa muito pequena, mas um átomo, quando ele se une com outros milhões de átomos, eles formam as substâncias, que são as coisas que nós conhecemos. Por exemplo, ao unirmos um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio, nós conseguimos produzir uma molécula de água. E essa molécula de água, quando está junta com outras milhares, milhões de moléculas de água, elas formam um copo com água. É aquela água que nós bebemos no nosso dia a dia. Então, o átomo é sim a coisa mais importante do nosso universo. Como que esse átomo ele pode estar dividido ou como ele está dividido? Nós sabemos que o átomo ele tem duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Esse núcleo ele é a parte menor do átomo, porém é a parte mais densa. Nesse núcleo nós encontramos os prótons. O que são os prótons? Os prótons são as partículas de cargas positivas. Juntamente com os prótons podemos encontrar os nêutrons, que são as partículas de cargas neutras. Os prótons, eles equivalem ao número atômico de um elemento químico. Então, todo elemento químico vai ter o seu número atômico lá na tabela periódica. Na tabela periódica, os elementos químicos eles são organizados em ordem crescente de números atômicos. E esses números atômicos são as quantidades exatas de prótons, cargas positivas, que existem nos núcleos desses átomos. Podemos encontrar também os elétrons, só que agora os elétrons eles não estão mais no núcleo do átomo, eles estão em uma região periférica. Essa região periférica nós chamamos de eletrosfera. Os elétrons são partículas de cargas elétricas negativas. Lembrando que os prótons são partículas de cargas elétricas positivas. Os elétrons eles se situam na eletrosfera e os prótons se situam juntamente com os nêutrons no núcleo do átomo. Então, os nêutrons, eles estão no núcleo do átomo e eles são partículas de cargas neutras. Quando as questões elas perguntam e questionam sobre partículas subatômicas, são as partículas que constituem um átomo. Quais as partículas subatômicas que constituem os átomos? Prótons, elétrons e nêutrons. Prótons positivos, elétrons negativos e nêutrons neutros. Então, essas três partículas subatômicas dão origem à formação dos átomos. Como que funciona, então, a estrutura atômica? Todo elemento químico tem o seu número atômico. O seu número atômico corresponde ao número de prótons. Porém, esse número de prótons, se o átomo for neutro, ele é equivalente ao número de elétrons. Então, átomos neutros, que nós vamos já ver o que é, são átomos que não apresentam cargas, nem positivas nem negativas, mas que eles têm exatamente o mesmo número de prótons e elétrons. Nesse exemplo, nós podemos ver que um elemento ele tem 6 prótons. Isso significa dizer que o seu número atômico, que é representado pela letra Z, ele equivale a 6. O número de massa é o número de prótons
e nêutrons. A massa de um átomo, toda a massa de um átomo, ela fica localizada dentro do núcleo. Por isso que nós dizemos que o núcleo ele é a parte mais densa do átomo. Onde está toda a massa do átomo? Está no núcleo. E o que é essa massa de um átomo? A massa de um átomo nada mais é do que prótons mais nêutrons. A massa de um átomo ela é representada pela letra A, o número de prótons pela letra P e o número de nêutrons pela letra N. Então, se um átomo ele tem um número atômico 6 prótons, e ele tem 6 nêutrons, isso significa dizer que a massa desse átomo é equivalente a 12. Então, lembrando bem, a massa de um átomo ela nada mais é do que a junção das cargas positivas mais a junção das cargas negativas. Isso faz com que nós tenhamos a massa de um átomo. Esse átomo ele também terá um número de nêutrons, que são os números de cargas neutras. Como que fazemos para descobrir esse número de nêutrons? O número de nêutrons, na verdade, ele é a subtração do número de massa pelo número atômico, ou seja, pelo número de massa menos o número de prótons. Então, se um elemento químico ele tem uma massa igual a 11 e ele tem um número atômico igual a 7, significa dizer, então, que esse átomo ele apresenta 4 nêutrons no seu núcleo, porque os nêutrons nada mais é do que o número de massa menos o número atômico. Vejamos um exemplo. O sódio, que é representado pela letra Na, ele vai ter o número atômico e o número de massa. Normalmente, o número atômico ele vai se depositar em cima e o número de massa embaixo. É muito comum causarmos confusão com a localização do número atômico e do número de massa. Mas caso haja dúvidas, o número atômico ele é sempre menor que o número de massa. Por quê? Nas literaturas, há questões que colocam um número de massa em cima e há questões que colocam um número de massa embaixo. Mas é tranquilo, né? Tranquilo. Lembrando que o número de massa é a soma dos prótons mais os nêutrons, do número atômico mais o número de nêutrons, então tende a ser um número maior, e o número atômico é somente o número de prótons, é um número menor. Então, caso haja dúvida, essa é a representação de um elemento químico. Vejamos um exemplo. Aí nós temos o ferro, o elemento químico ferro, ele tem um número 26 em cima e um número 55,8 embaixo. Isso acontece porque esses elementos eles são formados por várias junções de isótopos, mas normalmente há um arredondamento dessa massa. Então vamos considerar a massa do ferro sendo 56. Nesse caso, o número atômico está em cima e o número de massa está embaixo. Percebam que o número atômico ele é menor que o número de massa. Então o número de massa do ferro equivale a 56. Então qual será o número atômico desse ferro? O número atômico do ferro é 26. Lembrando que o número atômico é a letra Z. O número de prótons desse ferro ele é 26, porque o número atômico é igual ao número de prótons. O número de nêutrons é 30. Como que nós chegamos em 30? Os nêutrons, eles são a subtração do número de massa menos o número atômico. Então, nós vamos ter a seguinte continha, ó, 56 menos 26, logo 30 nêutrons. E o número de elétrons é igual a 26. Por que o número de elétrons ele é igual ao número de prótons e ao número atômico? Porque se trata de um átomo neutro. E o que é um átomo neutro? É um átomo que não tem cargas, nem positivas e nem negativas. Ele tem apenas partículas subatômicas, os prótons, os elétrons e os nêutrons. Como que eu saio de um átomo neutro para um íon? Íon são átomos com cargas, né? Cargas positivas e cargas negativas. Então nós temos dois tipos de íons, os cátions e os ânions. Os cátions são íons que precisam perder elétrons, né? Elemento químico que perde elétron, ele se torna um íon. Esse íon ele pode ser um cátion ou pode ser um ânion. O cátion é a necessidade de se perder elétrons. Então, quando um átomo neutro ele perde elétron, ele vira um cátion. Lembrando que essa perda ela pode ser de 1, 2 ou 3 elétrons. Quando esse elemento químico ele perde um elétron, ele fica com carga mais 1. Quando ele perde 2 elétrons, ele fica com carga mais 2. E quando ele perde 3 elétrons, ele fica com carga
mais 3. Nós temos aí na tela o exemplo do lítio. Então, o lítio ele tem carga mais 1. Isso significa dizer que ele perdeu apenas um elétron. Então, o lítio ele é um cátion de carga positiva mais 1, justamente pelo fato de ter perdido apenas um elétron. Já no ânion, acontece o contrário. O ânion ele tem a necessidade de receber elétrons. Então, o elemento químico, quando ele ganha elétrons, quando ele recebe elétrons, ele se torna um ânion, um íon de carga negativa. Os ânions, eles podem ser de carga menos 1, menos 2 e menos 3. Isso significa dizer que, se um elemento químico ele recebe um elétron, ele vai ter carga menos 1, se ele recebe 2, ele vai ter carga menos 2, se ele recebe 3, ele vai ter carga menos 3. Logo, cargas negativas configuram-se como ânions e cargas positivas configuram, então, como cátions. Vale lembrar que os cátions eles são formados por elementos metálicos, que são elementos eletropositivos, e os ânions são formados por elementos não metálicos, que são elementos eletronegativos. Eletropositivos tendem a perder elétrons e elétrons negativos tendem a receber esses elétrons. Vejamos um exemplo. Nós temos na tela um cátion e um ânion, o cátion de ferro e o ânion de fósforo. Nós vamos fazer a mesma situação do slide anterior. Número de massa, número atômico, número de prótons, número de elétrons e número de nêutrons para cada elemento, para a gente perceber um pouquinho a diferença. O número de massa do ferro é 56, o número atômico 26, o número de prótons 26, o número de nêutrons 30, porém, o número de elétrons agora, ele deve ser 24. Por que 24? Porque a carga do ferro ela é 2+, então o ferro ele perdeu 2 elétrons. Então era 26, passou a ser 24. Já no fósforo, qual o número de massa, o número atômico, de prótons, nêutrons e elétrons do fósforo? A mesma situação para o ferro, porém agora o fósforo ele é um ânion, então há um recebimento de elétrons. Então o número de massa do fósforo é 31, o número atômico é 15, o número de prótons também é 15, o número de nêutrons é 16, porque 31 menos 15 vai dar 16, e o número de elétrons agora passa a ser 18, porque nós temos ali um recebimento de elétrons. Então era 15, recebeu 3, passa a ser então 18 elétrons. Assim, a formação de um cátion e de um ânion. No próximo slide, nós vamos ver as semelhanças atômicas. Nós temos 4 semelhanças atômicas. Então, os elementos químicos eles têm 4 semelhanças: isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Essas semelhanças elas são equivalentes ao que esses átomos têm de igual em relação ao número de prótons, em relação ao número de elétrons, em relação ao número de massa ou em relação ao número de nêutrons. Átomos que apresentam o mesmo número de prótons são chamados de isótopos. Átomos que apresentam o mesmo número de massa são chamados de isóbaros. Átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons são chamados de isótonos e átomos que apresentam o mesmo número de elétrons são chamados de isoeletrônicos. Então, na tela nós temos um exemplo de isótopos. Perceba ali que o número atômico do hidrogênio é 1, então ele tem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Esses elementos são chamados de isótopos. Já os isóbaros, eles devem apresentar o mesmo número de massa, porém, eles devem apresentar diferentes números atômicos. Olhei para o cálcio e para o potássio. Perceba que a massa do cálcio é 40 e a massa do potássio também é 40. Isso faz com que esses dois elementos sejam isóbaros. Os isótonos, eles apresentam o mesmo número de nêutrons, diferentes número de massa, diferentes números atômicos, porém o mesmo número de nêutrons. Perceba aí que o cálcio e o cloro, eles são isótonos. A massa do cálcio é 40, o seu número atômico é 20, a massa do cloro é 37, seu número atômico é 17. Ao realizar a conta para descobrir os números de nêutrons, nós temos que fazer o seguinte: para o cálcio, 40 menos 20 é 20, e para o cloro, 37 menos 17 também é 20. Logo, esses elementos eles são
isótonos, eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Já os elementos que são isoeletrônicos, eles precisam apresentar o mesmo número de elétrons. Não necessariamente o mesmo número atômico, eles precisam ter o mesmo número de elétrons, porque eu posso ter a presença de cátion e de ânion. Na tela nós temos o sódio, o oxigênio e o neônio. O número atômico do sódio é 11, mas ele perdeu um elétron, então ele ficou com 10 elétrons. O número atômico do oxigênio é 8, mas ele é 2 menos, então ele recebeu 2 elétrons, então ele ficou com 10 elétrons. O neônio tem número atômico 10, mas é um átomo neutro, então ele ficou com 10 elétrons. Logo, o sódio, o oxigênio e o neônio são espécies isoeletrônicas. Então, resumindo, se nós quisermos saber o que são isótopos, isóbaros, isótonos ou isoeletrônicos, há uma necessidade de observar as informações presentes em cada elemento químico. Se os elementos ali são isótopos, eu devo olhar para o número de baixo, para o número atômico. Se esse número atômico for o mesmo, são isótopos. Se eles forem isóbaros, eu devo olhar para o número de massa. Se as massas forem iguais, esse elemento ele é um isóbaro. Isótonos, há necessidade de fazer a diferença do número atômico pelo número de massa. Se essa diferença for igual nos dois elementos, eles são isótonos. E se esses elementos eles apresentarem o mesmo número de elétrons, eles são chamados de isoeletrônicos. Então, essas 4 semelhanças atômicas são chamadas de isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Então, vamos praticar. Vamos fazer alguns exercícios. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: segundo dados experimentais, o oxigênio do ar que respiramos tem exatos 99,7% de oxigênio e 0,37% de átomos de oxigênio 8,17 e 0,204% de oxigênio 8,16. Diante da constatação, pode-se afirmar que essas três fórmulas naturais do oxigênio constituem átomos que entre si são. Ao analisarmos os 3 átomos, oxigênio 8,16, oxigênio 8,17 e oxigênio 8,18, nós percebemos que esses 3 elementos eles apresentam o mesmo número de prótons, que é o mesmo número de baixo. Os 3 elementos apresentam o número 8. Logo, esses elementos eles são isótopos. Então, essa é a nossa primeira questão, tranquila. A segunda questão diz o seguinte: o isótopo 51 do cromo pode ser usado na medicina para o estudo das hemácias. Os íons cromo 2+, e cromo 3+, provenientes desse isótopo, diferem quanto ao número D. Então, o que nós temos? Nós temos 2 íons, 2 cátions, cromo 2+, e cromo 3+. Como a questão coloca apenas que esses elementos eles são íons, não houve mudança no número atômico, não houve mudança no número de massa, não houve mudança no número de nêutrons. O que aconteceu foi apenas uma mudança no número de elétrons. O cromo 2+, perdeu 2 elétrons, porque ele é positivo, ele é um cátion, e o cromo 3+, perdeu 3 elétrons, porque ele também é positivo, ele também é um cátion. Então, lembrando que íons positivos perdem elétrons, íons negativos recebem elétrons. A única diferença de um átomo nêutron para um íon é justamente a diferença de elétrons. Ou esses elétrons eles aumentam com o recebimento de elétrons, ou esses elétrons diminuem com a perda de elétrons. Nos cátions, os elétrons irão diminuir, porque eles são perdidos. Nos ânions, os elétrons irão aumentar, porque eles são recebidos. Então, a nossa questão ela vai trazer que esses elementos eles diferem quanto ao número de elétrons. Muito bem, eles perderam elétrons, né? O cromo perdeu 2, o cromo 2+ perdeu 2 e o cromo 3+ perdeu 3. A próxima questão diz o seguinte: os íons representados por sódio mais 11,23 e sódio mais 11,24 apresentam o mesmo número D. Então vamos lá. Eles têm o mesmo número de prótons, 11 e 11, mas será que é somente? Eles têm o mesmo número de elétrons, 11+ perdeu um elétron, ficou com 10, e o sódio 24, 11+ perdeu um elétron, também ficou com 10. Número de nêutrons, 23 menos 11 e 24 menos 11, esse número de nêutrons ele vai ser diferente, não é o mesmo número de nêutrons.
Letra D, prótons e elétrons somente. O sódio 23, ele apresenta 11 prótons e o sódio 24 também apresenta 11 prótons. O sódio 23+, ele vai apresentar 10 elétrons, enquanto o sódio 24+, também vai apresentar 10 elétrons. Ambos são cátions, ambos perdem apenas um elétron. Logo, nosso gabarito é a letra D, onde os elementos eles têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. 11 prótons para cada um e 10 elétrons para cada um. Então, obrigado por assistirem a mais uma aula. Para essas e outras aulas, acessem a nossa plataforma.